Eu quero falar sobre a atmosfera do reino de Deus. Atmosfera do reino de Deus. Viver no reino de Deus. É bom ter a visão precisa da coisa. Porque tem uma outra visão e tem visões. Então a gente fica sem saber por onde ir. A gente fica só numa vida toda, numa só visão. Pensa que não existe outras visões. Então, hoje em dia, na velhice, estou aprendendo. A minha vida é uma viagem. É uma viagem dentro do cristianismo. É uma viagem. A gente vai aprendendo, vai aprendendo. A gente vai aprendendo. É uma viagem. Como Deus é infinito, acho que até na eternidade a gente vai seguir nessa viagem. A gente vai aprendendo. O fato é que ninguém pode dizer, eu sei de tudo. Não, em nada. Porque a vida tem esse transformar. Tudo é, daqui a pouco que é, desaparece, se transforma. Assim são as nossas visões. Elas vão se transformando. E Deus diz que é de glória em glória. Isso é prova que é transformação em transformação. Sendo, depois, voltando a ser. E assim o homem vai se aproximando de Deus. Pois o apóstolo Paulo diz, nós vemos como por um espelho. Ainda não vemos a realidade como ela é. Então nós vemos a realidade por conceitos. Essa forma como vê a realidade. Então, os conceitos vão ser os parâmetros da vida do homem. Então, hoje, nós estamos mergulhados no cristianismo, em nossos dias, que a gente pode ver diante dos nossos olhos, um conceito igrejeiro de Deus. Então, muita gente diz, hoje eu vou ver Deus. No fim da semana eu vou ver Deus. Ele quer dizer, eu vou para a igreja. Lá, eu vou ver Deus. E se a igreja tem um dia na semana, ele vê Deus. E se a igreja tem 3 dias na semana, 3 dias na semana, ele vê Deus. Ele tem encontro com Deus. E assim, ele vive feliz. Com a consciência tranquila, ele vê Deus. Só que quando ele sai da igreja, tudo aquilo que ele aprendeu lá, daqui a pouco, ele esquece. É o que é aquilo que a Escritura diz. Você olha no espelho o seu rosto, daí sai na rua, você esquece como é o seu rosto. Você esquece como é o seu rosto. Acho que o conceito igrejeiro fica bem nessa linha. Ele esquece como é o rosto dele. E hoje eu vejo que a Escritura reprova essa conduta. Da pessoa esquecer o rosto dela. Então, me apareceu agora na velhice um outro conceito da visão de Deus. Eu acho que isso aí é mais coerente. Ver Deus como o reino de Deus. E a gente pode ver que Jesus Cristo iniciou a sua vida pregando o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus é chegado. Então, se Jesus pregou o reino de Deus, nós temos que prestar atenção nesse conceito, reino de Deus. O que é que ele vai trazer para nós? O que é que Deus quer conosco? O que é que ele quer passar conosco? O reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Na verdade, ele quer que nós o quê? Vivamos dentro do reino de Deus. Esse é o conceito de Jesus Cristo. Que nós vivamos dentro do reino de Deus. É uma visão diferente de viver dentro de igreja. Porque a igreja, você vive durante algumas horas, depois você sai dela. Se ela é o reino de Deus na terra, você fica nesse reino durante umas horas,
se 3 vezes você se reunir na semana, 3 vezes você está no reino de Deus. Daqui a pouco, quando você sai do reino de Deus. Aí você vai esquecer a sua cara. Então, o que eu quero passar como uma experiência de vida que eu estou aprendendo e que estou nela agora? Qual é a visão de reino de Deus? Como eu me encaixar aí dentro? Bom, uma das coisas, e a fundamental para mim, neste momento da minha vida, é ver o reino de Deus dentro de uma visão aquática. Vamos colocar assim. Como? Onde o peixe vive? O peixe vive na água. O peixe vive na água. Então, a água é a atmosfera do peixe. E quanto tempo o peixe vive na água? O peixe vive na água o tempo todo. O tempo todo. Ele passeia, ele anda, ele come, ele bebe ali na água. Ele vive na água. A água é a atmosfera do peixe. É isso que eu quero trasladar para o pensamento do reino de Deus. A forma como nós devemos viver dentro do reino de Deus é nessa atmosfera que o peixe vive dentro da água. Ele passa a vida toda, o tempo todo dele, os movimentos dele todos, é feito dentro da água. Assim também nós devemos viver dentro do reino de Deus, como o peixe vive na água o tempo todo. Os nossos movimentos devem ser olhados a partir desse olhar. Isto é viver esse grande tema que aparece hoje na presença de Deus. Então, esse olhar aí é diferente do igrejeiro. O olhar igrejeiro, você vai ver a Deus somente quando você vai na igreja. Você sai da igreja, você esquece. Você vai cuidar dos seus deveres, suas obrigações, e volta novamente. Na próxima reunião, você vai ter um encontro com Deus. Então, tem essa visão igrejeira e tem essa visão do reino de Deus. Viver na atmosfera de Deus, como o peixe vive na atmosfera da água. Deus quer que a gente viva nesse ambiente. Agora, Jesus veio pregando esse reino e Ele quer que a gente passe para esse lado. O apóstolo Paulo diz que a gente foi trasladado do reino das trevas para o reino da luz. Então vamos dizer, do reino natural para o reino espiritual, para o reino de Deus. E se nós estamos no reino de Deus é porque nós fizemos uma opção. E essa opção é uma opção consciente. Você só passa daquele reino natural para o reino espiritual, para o reino de Deus, através de uma decisão consciente. Porque o reino de Deus implica num andar consciente. E como vai dar-se esse andar consciente do reino de Deus? Vai dar-se pelo conhecimento da fé de Jesus Cristo. Então, é um andar consciente. E é um andar que vai exigir uma cultura, um cultivo. Cultura no sentido de cultivo. Você vai ter que cultivar as sementes do céu. E quais são as sementes do céu? As sementes do céu são as declarações de Jesus Cristo. Depois você vai ver que você vai ter que ver 3 dimensões aí. Nós vamos ver os profetas, as suas declarações, as declarações de Jesus Cristo, e as declarações apostólicas dos apóstolos. E assim a gente vai completar uma visão do reino de Deus. A gente vai ver que isso é um projeto de Deus, que Deus quer para este mundo, e que cada vez mais vai ser implantado, porque Ele disse que a glória dele encherá toda a terra. Como o mar está cheio de água. Olha a visão de água aí. Deus quer que a gente viva nessa atmosfera dele. E só vamos viver nessa atmosfera dele quando nós aprendermos que ela é um cultivo.
que temos que cultivar as sementes do reino. Aí nós podemos voltar novamente ao que eu sempre falo. Aquela palavra daquele que seguiu Moisés, Josué. Deus disse a Josué, Josué, medita nessas palavras de dia e de noite. Com que finalidade, com que propósito? Para que os seus caminhos prosperem. Prosperar quer dizer que nos seus caminhos Deus vai abrir luz no seu caminho para você andar com inteligência. Assim como Deus abriu no Mar Vermelho uma estrada para que o povo dele passasse e fosse livre da perseguição de Faraó. Deus vai abrir luz em nossos caminhos à medida que nós nos dedicarmos ao cultivo das suas sementeiras. E as suas sementeiras é nada mais, nada menos a opção nossa de cultivar as mensagens e declarações de Jesus Cristo. Aí é que consiste a vida no reino de Deus. E isto é uma decisão consciente. Vai chegar uma hora que você vai fazer a opção. Você vai sair do reino das trevas, do reino natural, que é regido pela razão. O reino natural é regido pela razão. E vai ser trasladado para um outro reino, onde você será regido pela fé. Vai ser regido pela fé. Que tipo de fé? A fé do tipo de Jesus Cristo. Isto é, a fé nas mensagens de Jesus Cristo. Aquelas mensagens que ele falou, aqui estão as minhas boas novas. Então você vai ter um outro olhar sobre esse mundo, que não o olhar da razão. Você vai agora colocar as lentes de Deus diante dos seus olhos. Você vai conhecer um outro panorama, o panorama do reino de Deus. E nesse panorama do reino de Deus, a gente vai ver que nós vamos viver dentro dela como o peixe vive dentro da água. Este é fundamental. A gente vive dentro dela como o peixe vive dentro da água. É um viver constante. É um viver constante. E esse viver vai se chamar andar na presença de Deus. Nós vamos andar na presença de Deus como o peixe anda na presença da água. É uma coisa que nos inunda. É um cultivo. É um cultivo. É ter a palavra de Deus. E nós vamos aprender que a palavra de Deus é o próprio Deus. Que Deus é palavra. Nós vamos aprender que Jesus Cristo é a palavra. E nós vamos aprender que esta palavra nos é iluminada através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer a luz para nos guiar. E essa luz, muitos pregadores hoje estão chamando de rema. É o rema, é a luz que vai nos guiar no aqui e no agora. Vai tirar aquela palavra histórica do passado e vai torná-la real para nós, para nos iluminar em nossas necessidades presentes. E Deus diz que Ele está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. É por isso que quem descobriu isso anda no nível sobrenatural. Quer dizer, não anda mais no nível da razão, ele vai andar no nível da fé. Jesus disse, o meu justo viverá da fé. Meu justo viverá da fé. E a fé é uma posição consciente. A fé é você agir. Agir sobre que base? Sobre as bases da declaração de Jesus Cristo. E a gente não esquecer que essas declarações tem alguém que ilumina ela para nós. E quem é que vai iluminar as declarações de Jesus Cristo para nós? O Espírito Santo. Então nós aprendemos hoje a viver dentro da atmosfera da presença de Deus. Como? Cultivando a sementeira de Deus, cultivando a palavra de Deus. E ela é iluminada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para iluminar a palavra de Deus. É uma boa nova, não é?